Este vai ser um desafio extraordinariamente simples, mas eu vou-vos mostrar qual a razão de eu o trazer aqui. Numa das minhas pesquisas nas páginas de internet relacionadas com C#, encontrei um desafio aparentemente simples e que é o seguinte: pegarmos numa frase e invertermos por completo essa frase. Bom, o desafio é este e eu vou-vos mostrar a página de internet onde esse desafio está colocado. O meu problema, de facto, foi depois com a apresentação da solução. Porque na solução foi escrito ali uma pilha de código que eu muito sinceramente nem sequer me dei ao trabalho de ler, porque eu achei que era demasiado código para a realização de uma tarefa tão simples. Então o desafio aqui vai ser pegar numa frase que por acaso vai estar escrita diretamente num label e, ao clicarmos no botão, alterar por completo essa frase no sentido em que ela apareça completamente invertida. Isto é, a última letra passa a ser a primeira e vice-versa. O exercício apareceu então aqui nesta página interessante, que tem aqui alguns desafios, que é o W3R Resource, e neste caso na secção do C#. E o exercício diz ali exatamente isto: C# Exercises Reverse the Words of a Sentence. Bem, aqui o título pode induzir em erro, porque ele diz reverter as palavras de uma frase, mas na prática o que esta imagem aqui apresenta é aquilo que eu penso ser o objetivo do exercício. Eles dizem, ok, eu tenho aqui uma frase que é The Quick Brown Fox e o resultado que eu quero ter é a última letra passa a ser a primeira e assim sucessivamente até chegarmos ao the todo transformado. Bom, mas agora reparem no seguinte: eu achei extraordinariamente estranho que o código necessário fosse este todo. Tudo bem, estamos a falar de uma console application, mas tudo o que tem a ver com esta componente toda que aqui está é o código, ok? É o código para transformar isto em invertido. Portanto, nós vamos colocar de forma invertida as letras. E eu olhei para este código e disse, peço imensa desculpa, mas estamos aqui a escrever uma tese para algo que é extraordinariamente simples. E coloquei o desafio a mim próprio de dizer o seguinte, ok, e se eu conseguir fazer isto tudo numa única linha de código? Ok? Bom, depois obviamente existe aqui uma explicação extraordinariamente detalhada sobre o que é que aconteceu, que eu acho inclusive que é uma explicação que cria mais confusão, e depois existem aqui alguns exemplos que outros programadores acharam que seriam importantes para conseguir chegar ao mesmo resultado, ok? Reparem que em qualquer um deles nós não temos uma única linha de programação, temos várias. Bom, vou-vos mostrar a minha aplicação a funcionar. Neste caso, o que nós temos aqui é uma label que já tem esta frase lá escrita. E quando eu carrego no botão, ele automaticamente vai alterar tudo isto que aqui está numa única linha de código. Atenção que o desafio é exatamente este. Só podem usar uma única linha de código. Então reparem o que é que acontece aqui. Ele automaticamente inverteu esta frase. O que quer dizer que se eu agora clicar aqui, ele volta a colocá-la toda na mesma ordem, ok? Porque está a inverter a inversão. Está então lançado o desafio, cuja solução é muito pouco código. Como eu tive a ocasião de referir, o desafio é conseguir pegar no label 1.text e inverter o texto e colocá-lo no label 1.text. E tudo isto na mesma linha, ou melhor, na mesma instrução, porque nós podemos escrever várias instruções separadas por ponto e vírgula. Não. Neste caso nós vamos escrever com uma única instrução esta função de inverter a nossa frase. Muito bem. Estão preparados então para a resolução deste exercício? Bom, vamos ver então e depois vocês poderão comparar novamente com o código que surgia naquela solução apresentada anteriormente. Bom, eu vou criar aqui um novo projeto. Vamos lhe chamar Desafio 26, 10, 26. Vamos clicar aqui em OK. Temos aqui um formulário, ok? Vamos colocar aqui o nosso label e um botão. Label, duplo clique e um botão. Button. Nem sequer nos vamos chatear muito com a questão dos nomes daqui dos nossos controlos. A única coisa que eu vou fazer aqui, por uma questão de aspecto visual, vou alterar um bocadinho o tamanho da letra para que fique um bocadinho maior, ok? Aqui, se calhar até um bocadinho maior do que isto. Só para destacar um bocadinho. Bom, e vamos fazer o seguinte, eu vou aqui também colocar o auto size igual a false
e vou colocar isto, o do texto centrado, e agora vou alargar aqui o meu label, ok? Vou alargar toda a largura aqui do meu formulário. Vamos colocar aqui o button por baixo. Bom, o meu label vai ter aqui uma frase, ok? Vamos colocar aqui uma frase, eu até vou usar uma frase diferente daquela que eu usei no exemplo. Esta frase tem as letras todas organizadas corretamente, ok? Não sei se escrevi tudo bem, ok? Esta frase tem as letras todas organizadas corretamente. Muito bem, vamos ao código. Duplo clique no button 1 e eu disse que o desafio era escrever numa única linha de comando ou numa única instrução o conjunto de código que vai ser necessário para pegar neste texto, em cada uma das letras, invertê-lo e colocá-lo novamente no label. Então vamos aqui à explicação. O label1.text vai ter que ser igual ao texto invertido, ok? O texto vai ter que aparecer aqui invertido. Bom, então vamos fazer aqui as instruções que nos permitem ir buscar o texto. Neste caso, eu vou colocar aqui uma new string e a magia vai acontecer aqui dentro da new string. O que eu vou colocar aqui é qual é o texto que eu quero inverter? É o texto que está precisamente no label1.text. Label1.text. O que é que eu vou fazer com o texto que está no label 1? Eu vou transformá-lo num array de caracteres. Isto é, internamente o mecanismo vai separar cada uma das letras e os espaços num elemento de um array. Então vou colocar .text, .toCharArray. Ora, com esta instrução que aqui está, eu já alterei o texto para um array de caracteres. Ora, se eu tenho um array, é uma coleção, eu agora quero inverter a ordem dos seus elementos. Isto é, se eu tenho a primeira letra se fosse a letra A e a última fosse a letra Z, okay? Eu agora iria inverter isto para o Z passar para primeiro e o A passar para o último. Para isso eu vou utilizar uma instrução chamada reverse. Reverter. Ora, eu reverti, mas continuo a ter um array. Certo? Ora, o array não pode ser apresentado no label1.text desta forma. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou novamente fazer o .toArray. E o que vai acontecer é que pelo facto de eu estar a fazer esta alteração aqui dentro, porque o reverse devolveu-me aqui uma estrutura IEnumerable, eu passo para array, mas depois, como eu tenho tudo isto dentro de um string, esta string vai ter na sua assinatura, reparem, string, e tem aqui na assinatura string char values. Ora, ele vai construir um valor alfanumérico a partir de um array de caracteres. Okay? Então reparem o que é que eu fiz. Numa única instrução aqui, eu tenho o label 1, é transformado para um array de caracteres, por sua vez é invertido com o reverse, por sua vez volta outra vez a ser um array, porque aqui o reverse não é um array, como vocês podem observar é um IEnumerable, volta a ser um array, mas como está dentro de uma new string, a string vai novamente concatenar todos os elementos do meu array de caracteres para o transformar num texto. Vamos verificar então o nosso código e executar aqui, ou neste caso, a performance da nossa aplicação. Vou clicar aqui no botão, já está tudo virado ao avesso, ok? E reparem, se eu voltar a clicar, vou ter novamente o texto corretamente. Portanto, o nosso desafio resolvia-se desta forma, isto para vos explicar fundamentalmente um conceito que eu penso ser importante reconhecer, que é o seguinte: o código de programação pode ser tão complexo quanto melhor vocês souberem utilizar as diferentes funções das diferentes estruturas, das diferentes classes que existem na Net Framework. E isto serve tanto para o C#, como serve, por exemplo, para outras frameworks e outras linguagens de programação, como é o caso do PHP, ou do Python, ou do JavaScript, ok? Quando nós utilizamos uma linguagem de programação e nós conhecemos o comportamento e o encadeamento da utilização de determinadas funções e métodos, nós podemos sintetizar o nosso código ao máximo. Qual é a grande vantagem e a grande desvantagem da sintetização do código? Se nós sintetizarmos em demasia o nosso código, poderemos estar a correr o risco de outra pessoa vir pegar no nosso projeto e ter uma certa dificuldade em conseguir ler o que é que aquilo tudo faz. Porque na prática o que nós temos aqui nesta única linha de código são 3 ou 4 operações diferentes, ok? É pegar no texto,
transformar num array, inverter, voltar a transformar num array e transformar numa string. Temos aqui 4 ou 5 momentos diferentes. Ora, existe uma prática que é muito comum nos programadores menos experientes, que é espartilhar, vamos dizer assim, ou dividir todas estas operações, cada uma no seu momento. Poderão perguntar-me, mas isso é incorreto? Não, não é uma questão de ser incorreto. No entanto, vocês vão começar a ter mais código do que aquele que seria necessário. Como é óbvio, este desafio que eu aqui lancei foi no sentido de espevitar um pouco o vosso interesse em procurar soluções que permitam reduzir substancialmente a quantidade de código e, eventualmente, quando assim for possível, aumentar a eficiência da execução da vossa aplicação.